Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Jaque. Eu sou a Paula. E esse é o América Cast. E nós queremos convidar vocês a prestigiar esse mês especial do Dia das Mães, Mês das Mães. E nós estamos aí com vários episódios com histórias lindas de mãe de gêmeos, adoção, mãe solo e muito mais aí. E hoje nós temos uma convidada. Apresente, Paula, hoje. É isso aí. A nossa convidada está casada há 15 anos. Ela é mãe de 2, o Hector e o Kalel. Já teve várias experiências profissionais, mas hoje ela veio contar para nós os milagres que Deus fez na vida dela e essa maternidade de 2 gerações, né? Como eu brinco, são diferentes. Como eu brinco, mãe de 2 filhos únicos, mesmo sendo irmãos. E é a Denise. Olá, obrigada. Fico muito honrada de estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigada a você por aceitar. Imagina. Nervosa. Mas estamos aí para contar o que Deus tem feito nas nossas vidas, né? Amém. 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 E aí, pra gente começar, né? A gente vai resgatar um pouquinho os episódios, né? Até antes do Dia das Mães. A gente quer saber como Cristo te encontrou. Como foi que ele te achou? Foi muito engraçado. E nós fomos embora, né? Daqui de Maringá. Você nasceu aqui? Nasci só aqui de Maringá mesmo. E meu pai conseguiu um trabalho em Londrina, que ele trabalhava no Ceasa, e conseguiu um trabalho lá. E nós fomos pra lá. Mas meu pai não quis morar em Londrina, porque na época era muito perigoso. Então Quantos anos mais ou menos você tinha? Eu tinha em torno de 8 para 9 anos de idade. Aí fomos, só que nós não ficamos em Londrina, ficamos em Biporã, que é a cidade ao lado. Como se fosse Maringá e Marialva. Aham. E lá a gente morou numa casa, e em volta da minha casa tinha como antigamente falava cortiço, né? Mas são várias casinhas no mesmo terreno. E lá eu conheci uma família. E tinha uma menina lá, a Fernanda. Converso com ela até hoje. E foi ela que me apresentou a Jesus, né? E aí comecei a ir à igreja. Ela te convidou para um culto. Para um culto de criança. E você ia sozinha, sem seus pais? Ia. Não, sem os pais. Eu ia junto sozinha. Com ela. Eu e ela, a mãe dela e tudo, a gente ia. Olha que legal. E foi na igreja O Brasil para Cristo. Aí fui e tal. Em casa todos eram católicos, né? Minha mãe. E a minha irmã mais velha falava assim pra mim: vou ter uma irmã crentinha. Ela não lembra. Ela falou, eu falei isso. Falei, não, você falou. Porque quem escuta marca mais do que quem fala, né? Sim. E eu comecei a ir. E lá que eu descobri que realmente eu sempre fui crente, né? Sempre gostei e encontrei Jesus ali, né? Aí depois de um tempo, nós fomos para o Brasil, para Metodista. Aí eu fui para Metodista depois de uns anos. E nisso a minha irmã já tinha entrado. Ela falou que só ia ter uma irmã crentinha, e ela acabou entrando, e foi virando ela a crentinha. A crentinha, e ela que descobriu primeiro o ministério dela dentro da igreja. Sim. Olha! Então eu falo que eu fui um canal, assim, pra minha família aí, né? Sim. A encontrar Jesus e tudo mais, mas eu fui a primeira a ir à igreja. E você lembra, assim, o que te chamou a atenção? Porque, né, é uma criança, Sim. 8, 9 anos, né? O que te chamou a atenção? Olha, que você falou, não, cara, eu preciso desse Jesus. O que fez? Eu vi que era algo diferente, né? Porque quando a gente vai nas igrejas católicas, é aquela coisa metódica e não tem muita coisa para criança. E lá eles tinham a escola dominical, que era todos os domingos, e era feito numa escola, cada um tinha a sala da sua idade, e aquilo ali foi me atraindo, né? A querer saber mais, a gostar do ambiente em si, né? E aí eu vi que aquilo ali era o que eu queria, na verdade. Não tem nenhuma explicação ao certo, assim, o que foi. Eu falo assim que eu sempre fui cristã. Sim. Né? Ali sempre amou Jesus. Sempre amei Jesus. Ali eu me descobri. Então, eu descobri que o que eu acreditava era aquilo ali, não aquilo que eu vivia, né? Com 8 para 9 anos de idade. Eu falo assim, é precoce, né? Porque pra gente ir pra Londrina, pra gente ter lá, aconteceu N situações que eu tive que crescer a minha cabeça ali. Ali que eu comecei a crescer, né? Então, eu falo que eu perdi um pouco da infância, porque eu comecei a ver as coisas com um olhar mais adulto. E aí, eu comecei a perceber que aquilo que eu queria, que era Jesus. Eu queria
era aquilo que estava na igreja. Sim. E a tua infância? Como foi? Foi uma infância feliz? Vocês eram em quantos irmãos? Nós somos em 3, né? A Dani, que é a Uhum. mais velha, eu sou do meio, e a Desirê, que infelizmente Deus já recolheu, né? Sim. E, assim, o que eu lembro da minha infância era muito boa. Era boa. Só que tem os traumas, né? Que eu falo assim, a gente sempre carrega os traumas ali, As né? marcas ficam. As marcas ficam. Então, eu falo assim, quem criou mesmo a gente foi minha mãe. Eu falo assim, de referência de criação, minha mãe. Eu vejo só minha mãe. Então, eu falo assim, que ela é um anjo no céu, né? E ela foi, assim, extremamente cuidadosa. Ela nasceu para ser mãe. Então, assim, toda a orientação, todo o cuidado. Ela nunca disse não pra gente ir à igreja. Sempre apoiou, tanto que ela começou a ir também, se batizou. E com a glória de Deus, Deus a recolheu. E ela estava em Salva. Cristo, né? Então, assim, é isso que me deixa mais confortável, assim, mais, assim, com o coração cheio de alegria, né? Uhum. Mas eu lembro, assim, bem poucas coisas. E algumas coisas marcam a gente que você não quer Sim. lembrar muito, assim. Mas, para nossa cura, né? Para minha cura, Sim. tive que trazer, às vezes, algumas coisas à memória, né? Mas eu lembro, assim, que a minha mãe foi base de tudo. Ela foi Era uma mãe meu alicerce, amorosa, amorosa, cuidadosa, né? Falo até antes dela morrer, ela prendia o cabelo da minha irmã. A minha irmã tinha 18 anos de idade. Então, ela sempre teve esse zelo, esse cuidado. Tanto com os meninos, né? Com meu marido e com meu cunhado. Ela faleceu, vocês já eram adultos, então? Já eu tinha 21 anos. 21 anos quando ela faleceu. E foi rápido, né? É. Foi doença? AVC. AVC. Ela teve um AVC. Aí foi uma fase bem difícil pra mim, assim, né? Porque, querendo ou não, você tem a base ali, que eu lembro uma vez que a gente fala assim, meu Deus do céu, Deus já revelava as coisas pra gente, e a gente, nova e não entendia, né? E aí eu falo, Senhor, e Deus me revelou que ele ia recolher ela. Sério? Né? Então, às vezes eu falo, Senhor, agora eu tenho todo esse entendimento, né? Sim. E foi bem difícil pra mim aceitar. E aí, logo depois, eu e o Rafa, a gente já tinha pensado, até bonito, em casar, né? Porque a gente não teve aquela coisa formal. Ah, vamos casar? Ele falava assim, vamos casar? Eu falei, vamos casar. E minha mãe amava muito ele, né? Falava assim, não precisa nem casar, vamos juntar. Pode juntar, né? E aí, ele sofreu bastante com a perda da minha mãe. Então, assim, minha mãe era uma pessoa extraordinária. Uhum. Não sei se você, né, quer compartilhar. Como é que foi essa revelação? Ai, bem difícil. Se quiser, se Não, não assim, quiser, tá é tudo bem bem. difícil, assim, pra mim, mas eu falo que é necessário, Tá. né? Porque eu trabalhava com o meu sogro, na época, na empresa que ele tinha. E na noite anterior, que foi de domingo pra segunda, eu tive um sonho. E Deus me revela muitas coisas em sonhos. Eu até falei com a Meire. Falei, eu não gosto de sonhar. Não gosto. E eu sonhei que um carro tinha atropelado uma cachorra, nossa, e ela sangrava demais. E Deus trazia ao meu coração sempre a minha mãe. Só que eu não entendia, muito nova, tava meio que um pé na igreja, outro fora, né? Naquele tempo, assim, meio conturbado. Mas Deus me revelou e aquilo me entristeceu o dia inteiro. E aí até conversei uma vez com a Meire e ela falou, quando isso nos incomoda, é algo de Deus mesmo. E Pra nos aí, levar a orar. isso. E aí eu ligava pra minha mãe, mãe, você tá bem? Você tá bem? Ela, não, tô bem, tô com dor de cabeça. Tal. Eu falei, e ela tinha uma enxaqueca, né? Então, você fala, coisa normal da vida, né? Uhum. E aí eu peguei e falei pra ela, tá bom. Desligava o telefone, mas aquilo me incomodava. E eu lembro que eu fui cobrar receber, na verdade, de um cliente. E eu chorava na moto. E o Senhor, tira esse sentimento ruim, né, de mim. Sim. Enfim. Aí passou, eu falei, deve ser coisa da minha cabeça. Como sempre a gente fala assim, é coisa da nossa cabeça, né? E aí eu cheguei em casa e minha mãe terminou de fazer a janta. Ela entrou no banheiro e já saiu gritando. De dor, ela já estava tendo a crise de AVC. Aí depois que aconteceu tudo, ela ficou internada por uma semana. Eu tive que
que ir até Arapongas, porque ela ficou internada em Arapongas. E tive que resolver muita coisa, porque minha irmã mais velha estava grávida do primeiro neto. Então, assim, já foi Um Sim. baque. um baque. Eu falo assim, você tem que segurar as pontas, porque minha irmã tava com um indício de pré-eclâmpsia, né? Entendi. E aí, você já fica meio assim pra não... E aí, eu que recebi notícia. Então, assim, eu falei, meu Deus, que peso, né? E o que me recorda, assim, que me deixou bem... Foi que foi a primeira vez que eu fiz um jejum Tá. pela vida da minha mãe, né? E eu fiz aquele jejum e tal, e eu tinha alguns dias que eu já não ia na UTI. E aí, nesse dia, meu pai falou assim, vá e vai ver sua mãe. Eu falei, tá. E aí, porque a gente consegue ver outra pessoa, mas alguém da sua família, é difícil, né? Difícil. Tá, aí eu entrei, e quando eu entrei, eu gosto muito da área da saúde. Eu amo a área da saúde, eu gosto de ver sangue, eu gosto. E aí, a hora que eu vi minha mãe entubada, com a manta térmica, e aquilo já... O coração já saiu chorando, e... Só que daí eu entrei dentro do quarto, entreguei o jejum, e eu fiz a oração mais difícil que tem. Eu falei assim, Senhor, se for da sua vontade, o Senhor pode recolher. A minha é que ela fique. Mas eu sei que da minha mãe não é ficar numa cama vegetando. Mas que seja feita a sua vontade. Isso era umas 6:30 da tarde. E nisso eu já tinha ligado pro Rafael, chorado. Ele já tá vindo de Maringá para Arapongas. E quando deu 7 horas da noite, eles chegaram. Eu desci, que eu entreguei o jejum. Meu pai recebeu a ligação pedindo pra gente ir pro hospital. A ligação mais dolorosa. Mais dolorosa. Aí quando eu sentei, aí eles falaram. Infelizmente... Foi muito rápido, Foi, então. foi 15 dias assim. Sim. E aí recebi essa ligação. Mas eu entendi que era algo do Senhor mesmo. Eu falei, Deus, foi feita a sua vontade, né? E eu sei, assim, que ali eu tive que tomar muitas decisões. Aí tive que dar notícia pra minha irmã, que não foi fácil. E a minha mãe foi doadora de órgãos, né? Ah, que legal. Ela foi doadora de órgãos. Só que meu pai queria que minha irmã autorizasse. Falei, que difícil, né? Porque era a situação que ela se encontrava. Mas conseguimos falar com ela autorizou tudo. E ela foi doadora de órgãos. Ah, que E eu fico muito lindo. feliz porque pode ajudar Abençoou alguém, outros. né? Alguém que... Vidas né? são salvas, São né? salvas, Com a né? doação. Então, eu É sei que tudo é pro lindo. propósito do Senhor. É. Aí, a partir desse momento, que eu falo assim, que foi ladeira abaixo, né? Você Questão morava com ela? familiar. Eu morava ainda com Ainda os meus morava com pais. ela. Ah, era Você ia desse solteira jeito. ainda, né? Eu era solteira, eu não tinha casado ainda. A gente namorava, a gente tava pensando em casar naquele ano. Uhum. E aí, assim, como foi um baque, o Rafa ficou muito mal, aí ele falou assim, já vamos casar. Então a gente casou, o pessoal achou até que ela tava grávida, porque eu arrumei meu casamento em um mês. Foi muito rápido. Em um mês. Aí ele falou, não, vamos casar. Vamos casar. Como? Não sei, Deus proverá. E Deus proveu. Tudo. Eu falo que foi assim, vindo dos céus mesmo. Assim, questão de buffet, que não é barato, vestido, tudo. Sim. Ganhei salão, bebidas, e eu falo, foi um momento mesmo. Porque é difícil, né? Claro que é. Você organizar um casamento, assim, 30 dias, né? É. E é muito, eu não sei se você sentiu, mas, né, você falando, são sentimentos muito extremos, né? São. Porque você estava vivendo um Um luto e construindo um sonho, Sim. É. né? E me pegou bastante, por quê? Porque eu falo assim, eu queria minha mãe, né? Sim. Porque era o sonho da Estivesse minha mãe. aqui Era o comigo. sonho. Minha mãe gostava muito do Rafael. Ela chamava ele pra comer carne em casa, assim, churrasco. Ela assava, chamava ele, fazia sopa. Então, Adotou ele adotou ele mesmo pra como família. filho mesmo, assim. Que legal. Quando ele fala da minha mãe, ele fala com o coração, assim, cheio mesmo de gratidão. Porque ela foi uma mãe. Extremamente. Então, assim, foi... Aí, a partir daí que foi tendo os problemas familiares, né, daí. Mas tudo, eu falo assim que a partir daí eu comecei a ter um encontro a mais com Deus ou seja, a cada dificuldade, a cada problema, Deus foi me mostrando que Ele estava ali comigo, né? Uhum. É que na hora das dificuldades, é pros pés dele que a gente corre, né? É. Então, às vezes, ele permite, né? Sim. Pra nos ter ali. Porque eu sou muito dispersiva.
A minha irmã já é mais aglomerativa, né? Eu sou mais dispersiva. Quando algo acontece comigo, eu já me Fecha. fecho, já me afasto. Né? Tanto que a Miriam e a Cláudia falam, pelo amor de Deus, se você tiver alguma coisa, fala com a gente. Mas é algo que eu vamos dizer, adquiri para uma forma de blindagem ali, Sim. pra Aham, não uma passar, proteção. uma proteção para não passar pelas situações, né? Assim, um pouco forte, né? Que as pessoas falam, nossa, Denise, você é muito forte, como é que você... Não, não é questão, é a circunstância, né, que Sim. nos faz. A vida, A né, vida te nos fez faz assim, assim. né? Então, foi aí, a partir depois que minha mãe faleceu, aí eu tive que começar a terminar de criar minha irmã mais nova, né? Na época ela tava com quantos anos? Ela tava com 18, Tá, 17 para 18 anos. E aí, pra ela foi bem mais difícil, né? claro. Porque eu tinha o Rafa, então já ia casar. A Dani também já tinha Já era família, casado, já ia já ter tudo, filho. né? E ela tava só. E ela tava só. Então, a minha preocupação muito era com ela, Tá. né? Porque quando a gente tem alguém, fica tudo mais, Mais leve, né? Mas aí a E ela gente foi morar com você daí? Teve Foi? que ir. É. Teve que ir. Porque meu pai, depois de uns 6 meses, arrumou uma mulher, foi Uhum. morar com ela. E aí ela ficou sozinha. Daí eu trouxe ela pra vir morar com a gente. Aí teve lá aquele período. Querendo ou não, não era a casa dela, ela não se sentia feliz, né? A minha irmã sofreu bastante essa perda da minha mãe. Eu falo assim que ela foi adoecendo gradativo, né? E a gente orientou, fez o que podia ter feito, eu como irmã, né? Mas a gente não substituiu o amor de mãe. Não tem como. É diferente. Mas eu falo que ela foi meu braço direito, assim. Ela me ajudou muito, muito, muito. Na parte sentimental também, né? E na parte de cuidado com meu filho. Assim, um coração imenso. Quem conheceu ela, assim, ela era grandona, mas o coração era maior ainda, né? Então, assim... E aí eu senti bastante, né? Que ela sentia, mas eu não podia fazer nada, que era um sentimento dela, né? Sim. E Deus tem o particular também, Tem, né? Na cada hora de tratar, de cuidar ali, né? Tem. E vocês só tinham vocês duas, né? Por Só. mais, né? Que Aham. tal, tinha a Dani, mas vocês moravam juntas, né? Morávamos juntas. A Dani ajuda bastante, Sim. ajudou bastante, né? Tal, levava ela pra casa dela, passar os finais de semana e tudo mais, mas não é a mesma coisa. Sim, Não é o cantinho dela, né? sim. E aí, depois que ela pegou uma certa idade, ela quis voltar pra casa. Pra casa dela, arrumou trabalho e tal. Aí ela quis viver a vidinha dela, né? Uhum. E aí, eu segui caminho. Seguindo o caminho, mas assim, a gente sempre juntas, Sim. ela sempre me ajudando, sempre me apoiando. Era uma leoa, me defendia, né? Assim como eu também defendia ela, como a Dani também. Eu falo que nós três É muito é unidas, muito unida. né? Eu falo que é uma coisa, uma herança que minha mãe deixou pra gente. Que lindo. A gente ficar sempre perto, sempre unida, porque você vê, assim, muitos irmãos, né? Muitos afastados. Eu falo que até divisão de bens, assim, atrapalha, Ih, né? Mostra. vira briga. E eu vi que com a gente foi bem diferente, assim. Falo, o amor é além do imaginável. Que lindo. E aí a sua vida seguiu. Siga. E foi seguindo pra onde? Sei, né? Quanto tempo você se tornou mãe? Mãe, ó, eu namorei 6 anos com o Rafa, né? Aí casei com ele. É. O Rafael sempre foi doido pra ser pai. Tinha uma fissura pra ser pai. Então eu casei em outubro. Em janeiro, fevereiro, março. Em março, abril, já engravidei. Foi muito rápido. De tanto querer. Queria muito ser pai. Muito ser pai. Que legal. E você? Você tinha o sonho de ser mãe? Não. Assim, foi um... Não tinha. Não tinha. Por conta do que eu vivia em casa, Tá. eu falo assim, Deus muda. Deus já tem a nossa história, a gente que acha que a gente tem o poder de mudar alguma coisa, né? Mas eu não queria casar, eu não queria ser mãe, eu queria ter uma vida financeira estável, uma casa e viver Independente. independente, Uma profissional de sucesso. sucesso É isso. e é isso. Não quero ninguém atrás de mim. Só que foi totalmente diferente, né? Sim. Aí quando eu sempre tive muito medo, porque eu nunca passei por cirurgia, nunca quebrei o dedinho do pé. E eu sempre tive esse medo também, mas por conta do que eu via dentro
a casa. Um bom exemplo materno de mãe, mas enquanto contexto de família... Família, não. Não. Então, assim, era muita briga e era... Uhum. Eu falo por mim, né? Eu não Claro. posso falar pela minha irmã. Eu tinha medo. Eu ficava pensando, assim, se acontecesse alguma coisa com a minha mãe, né? Então, assim, não ia responder por mim. Então, assim, pelo fato da minha mãe ter aquele cuidado com a gente, eu não ia permitir que ninguém fizesse nada com ela. Entendi. E eu não admitia algumas coisas que aconteciam, né, na minha casa. Eu não gostava. Nossa, aquilo me tirava o prumo. E aí eu falava assim, não quero isso pra mim. Não, Porque daí você já imagina que o casamento era vai algo ser ruim. ruim. Que Né? todos os homens são daquele Todos jeito. os homens são assim. Aí eu via de alguns familiares também, falei, Não quero isso pra não mim, quero não. isso pra mim, não. Eu quero viver a minha vida e deixa eles pra lá. Tá. Falei mal namoradinho, tá bom. Então eu tinha esse pensamento, né? E aí, a partir do momento que o Rafael... Eu falo que o Rafael insistiu, mas foi uma insistência boa. Sim. E eu lembro até uma vez que a avó dele falou assim, que eu já tinha tido o Hector. Falou assim, você tem que cuidar, você não encheu o saco dela pra ter um menino. E ele era um bom pai? Sempre foi. Sempre foi? Sempre foi um ótimo pai. Eu falo assim, o Rafa, por mais de todos os problemas que ele teve e tal, ele foi sempre um excelente pai. Um bom marido, né? Teve as circunstâncias de doença, né? Enfim, ele sempre foi um ótimo pai. Não tenho o que dizer, assim, de cuidado, de carinho. Que nem a gente estava conversando esses dias, a palavra eu te amo. Que eu não escutava. E ele falou, eu muito menos escutava. Era uma palavra difícil na época dos pais falarem, né? Sim. Por conta de criação, É. enfim. E hoje nós falamos muito isso para os nossos filhos. Eu te amo e tal. Então, assim, isso mudou bastante ele. Então, acho que ele queria ser diferente também, né? Sim, fazer diferente. Fazer diferente. Então, E eu acho que a gente tem que ser, né? Tem. Uma versão melhorada. Melhorada. Eu procuro ser uma versão melhor. Né? Sim. E aí, assim, o Rafa sempre teve cuidado, carinho. Ele que sempre levantou de madrugada. Que legal. O Hector teve refluxo. Uhum. E ele já engasgou. Ele engasgou quando a gente colocou ele no berço. E aí o Rafael fala que ele sempre teve Deus, assim, o Espírito Santo na vida dele. Antes de ser cristão. Sim. Porque ele tinha, assim... Ele acordava e ele olhou pra ele, o menino engasgado. Meu Deus. E aí ele começou a dormir do lado do berço. Aí daqui a pouco colocou o berço no quarto. Daqui a pouco colocou o carrinho do lado da cama. Acabou com o Depois botou a neném criança no meio na da cama. cama. Acabou o neném na cama. É bem sim. isso. Então, assim, ele sempre teve esse cuidado, esse medo, né? De acontecer alguma coisa com o filho dele. E nesse momento, como é que tava você com a sua vida com Deus lá, aquela criança que tinha encontrado com Jesus? Menina, tava um turbilhão, viu? Assim, porque o Rafa não era cristão ainda, mas ele sabia que eu era. Só que eu também já tava meio que... Sabe aquele Daquele negócio? jeito. Daquele Uhum. jeito. Ai, meu Deus. Não sei se eu quero, não sei se eu não quero. Ai, deixa assim que tá bom. Mas ao mesmo tempo, Deus me incomodava. Eu sempre ia aos domingos no culto, que na época nós éramos ali da Alvorada, né? E que é Alvorada. Uhum. Então, eu ia nos cultos. Aí, depois que eu tive o Hector, eu comecei a frequentar um pouco mais, a participar. Aí, minha irmã, que é do louvor, já me colocou no louvor. Né? Assim, aí eu fui voltando aos poucos. Porque quando eu conheci o Rafa, eu tive uma fase de rebeldia. Fui rebelde. Não ia mais na igreja, em festa, mas sempre com aquele temor. Sempre existiu o temor. Mas ia. Sempre pedi pra Deus, Senhor, guarda, mas aprontava. Aham. Não deixa acontecer nada comigo, deixa eu morrer, Deus. Me mas protege. Mas Senhor, Me guarda. cobre com o teu sangue. Sim, desse jeito. Ah. Mas então, eu sempre tive o temor, né, de Deus ali. Sempre teve Deus, eu sempre tive o Senhor em mim, assim, guardado, né? Mas teve aquela fase. E aí, quando eu engravidei, comecei a voltar. Que eu vi que eu tinha essa necessidade. Tinha um vazio dentro de mim, né? Tinha algo faltando ali. Aí eu comecei a voltar. Comecei a frequentar e tal. Mas ia sozinha. Ele nunca me impediu de ir na igreja. Nunca me impediu de participar de um acampamento da igreja. Nunca. Nunca ele falou, não, você não vai. Nunca foi aquele homem autoritário.
Ele disse, não, tem que ir mesmo e tal. E aí eu sempre fui. E o Hector cresceu dentro da igreja. Ele não sabe outro segmento. Sim. Tanto que ele tem, assim, um temor no Senhor extremo. Assim, alto. Ele já teve uma experiência que eu falo, meu Deus, eu queria essa experiência pra mim. Sério? Sim, ele já viu Jesus. Ai, que lindo. Ai, me arrepiei. Ele já viu Jesus. Eu falo que foi Jesus purinho. Que lindo. Que a gente morava na casa que era dos meus pais. E ele dormia num quarto, separado da gente, já era grandinho. E ele dormindo e ele fala que ele teve um sonho, mas ele estava acordado. Uma visão, né? Uma visão. Que Satanás entrou no quarto e começou a perturbar ele, jogando os ursinhos dele, Ah, né? E aí, nesse dia, eu sempre levanto, que é a mãe que ora mais, né? E o Rafael já tinha começado a ir na igreja, atropelando um pouquinho. Já começado a ir na igreja, teve alguns encontros com Deus. E ali ele entrou. E sabe quando a luz cai? uhum. A luz da casa meio que caiu. Sim. E eu não consegui levantar da cama. E aí ele foi até lá. E aí ele pegou e falou assim, pai, tá ali, tá aqui, tá ali, tá ali. Ele tá jogando os ursinhos, ele tá jogando os ursinhos. Ele falou que vai me pegar. Aí nisso o Rafael entendeu, orou com ele, né? Expulsou, tinha que expulsar ali. E aí ele falou assim, depois que ele terminou de orar, ele pegou e pagou. E no outro dia o Rafael perguntou pra ele, Hector, aconteceu alguma coisa com você? E ele, ai pai, eu tive um sonho. Eu sonhei, sabe aquele lá de baixo? Ele falou desse jeito ainda. Ele, ele falou, então, ele falou que ele tava aqui no meu quarto. Mas aí, sabe, entrou um homem, ele descreveu o Apocalipse. Gente. Um homem com a roupa branca, os cabelos brancos, uma barba branca. E falou assim pra ele, sai daqui, você nunca mais entra aqui. Como se estivesse na janela, assim, do quarto dele. Aham. Ele fez igualzinho. E aí o Rafael, na hora, foi pra Bíblia. Falei, não, eu conheço essa parte. Sim. E aí ele viu que tinha descrito lá Jesus. Gente, que lindo. Só que pra ele era um sonho, né? Ele era pequeno, Aham. assim, ele era menorzinho, né? Sim. Era um sonho, mas o Rafael falou, ele viu Jesus. Gente, que Ele viu. lindo. Porque ele tava acordado, Sim. Então eu falo assim, o Hector, como ele cresceu, então ele tem essa sensibilidade. Porque vocês foram passando isso pra Sim. ele, né? Ele tem muito. O coração dele, assim, ele sente. Se alguém faz mal pra alguém, ele sente. Então, assim, ele tem. Que lindo. Eu falei, graças a Deus. Que lindo, né? E como que é fruto. importante? Porque daí você já vai dando pra ele esse discernimento, porque você comentou aí, né? Deus te deu um sonho a respeito da sua mãe, você não tinha esse discernimento de Não. como era. E que Deus ia falar com você através dos sonhos, porque, né, Deus fala de cada um da sua forma. E já passando isso pra ele, olha, né, Deus fala com você assim e tal. Uma orientação que você não recebeu, mesmo adulta. Sim. Tanto que quando eu comecei a igreja, quando eu era mais nova, a gente não tinha esse estudo, né, que hoje em dia dão para as crianças, né, para eles entenderem a palavra. Eu falo que hoje tá bem diferente. E na época que eu ia, eles ensinavam Contava uma as historinha, né? histórias, as histórias. Então, assim, hoje eu falo que de um tempo para cá eu tenho tido mais entendimento, né? Que Deus também tem me abençoando de andar com pessoas que têm esse entendimento, que eu acho que também é fundamental, Sim. né? Faz a gente querer buscar mais, a entender um pouco mais, a ler um pouco mais, Sim. né? Tanto esses projetos das mulheres na igreja também, que é muito bom, né? Que incentiva a gente também a buscar. E nós estamos vivendo num tempo difícil, né? Das famílias, né? Sim. E isso, para mim, está sendo extraordinário. Sim, um divisor de águas mesmo. Tanto Que que bênção. eu falo assim que o Hector, eu tenho até que ir devagar, porque ele tem um coração assim que, ao mesmo tempo que ele é aberto, né? Ele também se chateia. Eu falei, ele é um pouco parecido comigo. Não só fisicamente, Não né? só Porque ele é sua fisicamente, cara, né? Ele é também. Meu marido fala, igualzinho você. Igualzinho. Ele é igualzinho você. Eu falei, mas não precisa saber. Até a personalidade. Até a personalidade. Olha só. Eu sei, assim, que nem na minha gestação dele, foi tranquila. Meu problema foi quando ele nasceu. Sim. Né? E aí,
eu falo assim, eu tenho que tentar falar com ele para não gerar, porque às vezes as pessoas perguntam perto dele o que aconteceu comigo, para não gerar aquele trauma, né? Claro. Tipo, ai, será que eu quase matei minha mãe? Por quê? Eu falo isso porque eu tive uma hemorragia pós-parto. Mas isso foi uma consequência Sim. da cirurgia, que pode acontecer. Que Com qualquer um. com qualquer um. Então, assim, foi um milagre, porque eu não estaria aqui. Que Deus enviou um anjo, uma enfermeira abençoada pra cuidar de mim. Que ela viu que eu estava tendo hemorragia no quarto, Meu Deus. Ainda no hospital. no hospital. Fala que o Hector, ele aflorou em mim algo que eu não tinha. Como vocês perguntaram como que era, né? Que eu não tinha vontade de ser mãe. E a partir daquele momento eu tive medo. E eu vi que o amor que eu tinha, que nasceu comigo, era assim, inexplicável. Porque eu esqueci tudo que eu vivi lá atrás. Vira E veio uma trazer a leoa, cura. A cura. Eu esqueci tudo que eu vivi. né? Que agora eu falo assim, a minha vida agora é pra ele. Aí quando eu vi que a minha violinha tava quase em caco, aí a gente começa a olhar com outros olhos, né, a maternidade em si. Eu falo, eu já não lembro mais quem era a Denise antes, Sem filho. sem filho. Aquela lá, acho que já morreu. Então, assim, a partir do nascimento dele, eu renasci. Que lindo, Dê. Que eu falo assim, olha ele assim, os meus filhos falam, meu Deus, obrigada. Uhum. Obrigada, porque o Senhor tem feito maravilhas na minha casa. A partir dos meus filhos. E você comentou que parece que o Rafa teve uma doença Teve. ali Isso. atrás. Nesse período, o Hector já era um pouquinho maior, ele teve a síndrome do pânico, né? Eu falo que ele também veio com cargas, né? Ele é o filho mais velho, aconteceu algumas situações. E ele veio vindo com cargas. Aí nisso veio a depressão. Só que homem é mais difícil de assumir que tá com um problema, né? Exatamente. Só vai entender que tá com problema na hora que o bicho tá pegando mesmo. E junto associado veio o uso de drogas. Uhum. E aí, a partir daí, ele começou a ser um pouco agressivo. Que eu falo que Satanás ecoa no ouvido da pessoa que tá com problema qualquer coisa. Você pode Sim. falar A, ele vai entender B, C, D, né? Uhum. E a partir dali do momento, eu creio que tem sido o start, assim, pra Deus começar a mexer na vida dele, né? Mexer ainda mais. Porque quando a gente começou a namorar, ele já via demônios no quarto. Então, ele já tinha uma visão aberta. O Rafael tem uma visão muito aberta. E ele fala que ele não gosta de ver. E aí, ele começou a ficar longe de casa, ia pra bar, saía. E ele não é disso. Ele era até então um ótimo marido, Um né? ótimo marido, não tinha o que falar. Mas aí começou a pegar isso. Eu comecei a observar e tal. Quem me ajudou bastante foi a prima dele, a Carol. Que ela falava assim que ela vivia trazendo ele embora. Porque ele sentava nos lugares e ficava só ele e ele. E aí ela trazia ele de volta, ponhava ele pra dentro. Então assim, ela me ajudou bastante. E naquele momento eu tava grávida já. Eu já tava grávida. Tava pra ganhar. E aí ele descobriu que ele estava com aquele H. pylori no estômago. E o dele tava muito feio. Então ele tinha que fazer um tratamento bem forte. E aí foi só definhando. Aí o Hector nasceu. Aí foi só caindo, só caindo, só caindo. E aí você conversava. Aí você vê que o semblante da pessoa vai mudando, né? E aí você falava assim, você tem que ir atrás, você tem que ir no médico. E aí o homem sempre... Aí chegou um período que estava bem insuportável dentro de casa. Só que a minha oração sempre foi, Senhor, não casei para separar. Mas se for da sua vontade. E sempre lutando, ia com ele. Aí quando ele viu que realmente ele estava com um problema, foi quando ele teve um surto dentro de casa, que ele quebrou todas as minhas coisas em casa, no quarto, né? Maquiagem, espelho, essas coisas assim. E estrancou, ele queria se matar, ele queria morrer. Tomou remédio. Eu falo que Deus é tão bom com ele que ele tomou os remédios que ele nem fez nada, né? E aí ele viu que tava bem feio e tal. Ia, começava a tomar os remédios e parava. Ele falava, não quero ficar tomando remédio, não sei o quê. Mas aí ele tinha aqueles picos, né? De
Tá bem, tá ruim, tá bem, tá ruim. Aí teve um dia que já tava assim, a gente quase nem conversava dentro de casa. E eu fui trabalhar, que na época eu trabalhava numa clínica. Fui trabalhar, trabalhei normalmente, só que antes de sair de casa, eu fiz essa oração pro Senhor. Falou, oh, meu Deus, tem que tomar cuidado com poucas orações. Falei, Senhor, eu não casei pra separar, mas eu não aguento mais. E eu já tinha conversado com a minha pastora, né, com a pastora Zélia, contado com ela, né, que eu ia começar a entrar no Ministério de Louvor, né? E aí ela me falou a segunda frase, ela falou assim, você fez já de tudo? Eu falei, fiz. Foi com ele no médico, fiz. E ela, então, agora é o Senhor. E naquele dia que eu fiz a oração, na segunda-feira antes de sair do serviço, que eu falei pra Deus, Deus, eu não nasci. Eu não casei pra separar. Mas seja feita a sua vontade, porque agora é pelo Senhor, porque eu já não tenho mais força. Eu já não aguento mais. E saí pra trabalhar. Trabalhei normalmente, sorriso no rosto. Que no final do dia minha patroa nem imaginava o que estava acontecendo dentro da minha casa. E quando foi meio-dia, minha irmã ligou, desligou, falei, Dê, o Rafa pegou as coisas dele e foi embora. E eu, oi? Como Aí, assim? eu falei, Senhor. Eu falei, foi imediato, instantâneo. Foi. Aí, ao mesmo tempo, veio aquele misto, assim, aquele sentimento de alívio, mas de tristeza. Porque eu amo meu marido, Claro. né? Tenho um filho e tudo. E eu falei, bom, Senhor, agora é com o Senhor, já... Como falo, já lavei minhas mãos, né? Porque a gente tem mania de querer tomar aquilo que é de Deus, querer a rédea, né? E eu dava e eu voltava, dava e voltava. E aquele momento eu entendi, não, é do Senhor e seja o que Deus quiser. Aí nisso foi uns 15 dias. A gente emagrece porque a gente sofre, né? Eu não comia, né? E minha irmã ficou bem preocupada comigo. Porque vem a tristeza, né? Claro. No coração da gente. E depois de uns 15 dias, Aí ele foi buscar o Hector pra passar o dia com o Hector. Eu não impedia, né? Porque é pai, sente falta do pai. E aí ele foi e tal. E eu lembro que eu tinha voltado do culto. E ele foi deixar ele lá. E eu tava bem arrumada. Minha irmã falou, você arruma bem. Bonita, Bonita, pra receber é. ele. Aí recebi ele e tudo. E naquela semana ele pediu pra conversar comigo. E minha irmã ficou com medo, né? Porque tem aquele medo. Vai que o cara faz alguma quer coisa, fazer alguma né? coisa, né? Eu falei, não, fica em paz. Eu vou em algum lugar público. Aí a gente conversou naquele dia. E aí eu falei pra ele, primeiro você tem que se amar. Eu falo assim, que eu não sei de onde eu tirei força pra falar isso. Porque é difícil. Aí eu falei pra ele, primeiro você tem que se amar. Em primeiro lugar. Porque senão você não vai conseguir me amar, você não vai conseguir amar seu filho. Você primeiro tem que se tratar. Depois a gente conversa. E aí ele encerramos a conversa. E aí ele falou pra mim que daí ele pediu pro pai dele levar ele pro municipal, né? Que ele já tinha ficado naquele CAPS, Sim. né? E aí foi pro municipal na parte psiquiátrica. E aí ele falou assim, que ele entrou lá dentro, aí ele viu a realidade mesmo, que eram pessoas doentes. Aí ele fez os exames, e aí ele pegou e falou assim, depois ele contando pra mim, que o médico falou, ainda bem que você veio hoje, porque amanhã já não tinha mais jeito. Ele tava a um Meu passo de Deus. entrar na esquizofrenia. Que sério. Aí ele continuou tomando os remédios e tal. E aí ele deu o tempo do hospital, saiu, pediu pra conversar de novo comigo. Falei, tudo bem, vamos conversar. Aí ele pediu uma chance, pediu perdão, né? A gente conversou. Só que eu fiz um combinado com ele. Falei, eu quero uma pessoa do meu lado que caminhe comigo. Que vá à igreja comigo. Porque ele ia na igreja comigo, mas ele ficava lá de fora. Porque ele falava que alguma coisa incomodava ele. Falei, lógico que ia incomodar. Aí ele pegou, falou, não, tudo bem, eu vou com você. Mas eu vou sentar, vou entrar, vou sentar, e do jeito que acabar o culto, eu vou levantar e vou embora. E eu não vou ficar vestindo terno, não. Ele falou, do jeito ainda, eu não vou ficar vestindo terno. Ele, tá bom. O importante é você ir. Sim. Só que eu quero alguém que ande indo comigo, lado a lado. Agora, se for pra você voltar à vida que você tinha, eu não quero.
Falei, porque, nós temos um filho para cuidar. Ele, não, eu vou. Voltou para casa, tudo, se reconciliamos, né? E ele começou a ir. E aí, começou a ir, aí o pastor começou a se chegar, né? E aí teve o Face a Face, Marília, Face a Face, né? De homens. De homens, né? Não, não era só de homens, não. Imersão. Imersão, isso, era imersão. Face a Face foi da outra vez que ele foi. Ele foi no Imersão em Marília. Ele, o que você acha? Eu falei, vai, o pastor falou assim, não, te abençoo, você vai. E ele foi. E lá ele voltou totalmente transformado. Que lindo. Totalmente assim. A Meire foi, eu falo que a Meire é a minha intercessora, porque ela viu tudo. Ela falou assim, eu estava lá, eu vi. Então, assim, Deus deu visões para ele. Ele já tinha começado a ir no culto de jovem, começou a conversar com o Luiz, né? A ter um relacionamento de amizade com o Luiz e tudo mais. E Deus deu a visão para ele, das crianças, do Naum lá, né? Da tribo. E ele chegou, assim, quebrantado, assim. Quebrantado, que ele não parava de chorar. Parece que ele veio chorando de lá pra cá. Ele acordou chorando, ele falou assim, o homem não parava de chorar, o pastor não parava de chorar. E aí, foi ali que ele teve o encontro mesmo dele com Jesus. E daí, quando teve o culto que fizeram o apelo, né, do Batismo. pro batismo, eu tava bem lá em cima, aí fizeram o apelo, ele falou que só sentiu alguém, parecia que alguém levantou a mão dele, assim. Ele falou assim, A hora que viu, já tava com a mão lá em assim, eu cima. falei, gente... Porque daí você começa a ver, né, as maravilhas do Senhor, né, na vida. Eu falei, gente... E a partir dali, Deus tem trabalhado. Trabalhado com ele. Aí eu falo, Senhor, como o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. Que eu falo que, a partir dele, também, coisas na casa dos pais dele também tem mudado, né? Uhum. Que nem a questão do eu te amo, do abraço, né? Ele falava pra mim, eu não dava um abraço ao meu pai. Meu pai não me abraçava. Né? A gente não falava eu te amo. Então, a partir do momento que ele aceitou a Cristo, teve uma mudança ali. Que lindo. Né? E eu falo, Senhor, é extraordinário. E, né, antes da gente seguir, quando você foi falando, eu fui pensando, né, que a ação de Deus aconteceu depois da sua sinceridade. Sim, totalmente. Né? Inclusive com a sua mãe. O meu desejo é que ela fique. Então, você expôs e Deus fez. A mesma coisa com o Rafa. O meu desejo não é uma separação, mas que o Senhor faça. Sim. E aí foi imediato. Foi. Uma oração sincera, real, verdadeira, porque a gente vai mascarando. Querer não. falar bonitinho. Mas foi, rasgou, Deus, é assim que eu quero. É bem Mas isso. que não seja como eu quero. E a partir dali eu falo assim que Deus tem transformado ele. Aí ele começou na tribo, né? Na depois foi pra tribo, né? E aí ele começou, aí eu falo daí que tem uns gatilhos, né? Que eu falava pra ele, amor, para de olhar. Vamos só fazer o parênteses, né? Pra quem não sabe, pra quem tá assistindo, né? O Naum foi uma cela de crianças que eu e meu esposo nós abrimos em casa. Isso. E a tribo foi o crescimento dessa, né? E é interessante a gente trazer, porque as pessoas não conhecem. E porque daí ele foi trabalhar com criança, Foi né? trabalhar com crianças. Que é uma coisa que mexe com ele. Criança. Ele fala assim, homem é difícil trabalhar. Eu gosto de trabalhar com criança. E eu falei pra ele, é o ministério mais difícil. E eu apoio ele hoje, a gente ainda vai, né, na tribo e tal. Eu falo que é o ministério dele. Eu tô lá de gaiato. Mas eu amo as crianças. Nossa, não tenho o que falar delas, assim. E cada experiência que eles têm também, né, agrega muito. E aí, a partir dali, ele começou a ter de alguns acontecimentos, né, que acontecem em igreja, enfim. Sim. Ele começou a esfriar. Aí ele já não queria ir mais na igreja. Falou, você pode ir, que eu não quero ir mais. E aí volta aquele coração de novo, aquela tensão, né, no peito da gente. Meu Deus, né? Meu será? Deus, mais uma Tudo de luta. novo. E vai a Denise orar. Pedir oração para as nossas intercessoras, né? E ele começava a falar, não vou mais servir. Aí ele já saiu, que ele entrou no diaconato, né? Que ele falou que nunca ia vestir um terno. E ele vestiu porque ele entrou no diaconato. Aí saiu do diaconato. Aí depois saiu do Ministério de Criança. Aí só tava a tribo. Aí ele falava assim, eu vou sair da tribo. E Deus tinha revelado que era o ministério dele.
Eu falei, você tem certeza? Você já perguntou pro chefe se você quer que saia? Só que a gente tem que, você sabe, a gente tem que falar as coisas Sim, com sabedoria. com sabedoria. E aí ele foi indo, foi desanimando, e foi desanimando. E eu falei, Senhor, e eu orando, e eu mantendo a calma, e orando. Falava as coisas, e eu... A gente tem que segurar a língua. Porque a minha oração ultimamente foi, Senhor, que essa boca só sai água doce. E aí, ele falava sempre dos legendários. Ele começou a falar dos legendários e tal. Só que as situações financeiras da gente eram altos e baixos, né? Aí era autônomo. É autônomo, né? E sempre tem aquela coisa de comércio, enfim. Sim. Aí depois já pensou que... Eu acho que é uma coisa, eu acho que é um pouco pra trabalhar a cabeça, pra esquecer que não queria ir, né? Aí falou assim, não, deve ser uma seita. Pra trabalhar que, tipo, não posso ir, então vamos trabalhar a mente. Só que aquilo me incomodava, porque eu começava a ver nas redes sociais muitos testemunhos de homens, né? Assim, casamentos sendo restaurados, homens se aproximando cada vez mais de Deus. E era isso que estava acontecendo com ele estava se afastando. Que ele falava assim, Denise, eu não consigo ter essa intimidade com Deus. Não consigo ter aquela aproximação com o Senhor. Eu falei, Rafa, você entra dentro do quarto, não fala na palavra, entra dentro do seu quarto, fecha a porta, né? Ah, mas eu não consigo. Eu não consigo. Eu falei, oh, meu Deus do céu. Aí você tenta ir falando, mas não é a mesma coisa. Que nem fala, o santo de casa não faz milagre. Aí a Mary conversava, mas homem é turrão, ele é turrão. Aí eu falei, ai Deus. E comecei a ver esse negócio dos legendários. Até que o Luiz foi daí, né, pros legendários e tal. E aí Deus já tinha falado pra mim, vai atrás. Se ele não faz, faz você. E eu falei, não, coisa da minha cabeça. Coisa da minha cabeça. Aí na penúltima, né, que foi no começo do ano, eu fui pegar acho que um tênis lá na loja do seu esposo. E aí a gente conversando e tal. E ele falou assim, Dê, pergunta pro pastor. O pastor vai subir. Pergunta pra ele se ele consegue uma vaga na próxima, porque nessa já não tem mais vaga. Eu falei, vou ver, né? Que daí eu consigo ver onde que eu consiga garear dinheiro e tal. Conversei com o pastor, expliquei a situação que estava acontecendo, que ele espiritualmente ele estava definhando. Porque ele falou assim pra mim, no final do ano, se até o começo do ano Deus não fizer nada, eu paro. Deus tem que fazer alguma coisa. Se Deus não fizer nada, eu paro. Deus tem que fazer algum milagre na minha vida. Aí eu falei, Senhor, e Deus me está na minha cama. Vai atrás. Fui e falei com o pastor Wesley. E ele, vamos ver o que a gente vai fazer, filha. Falei, tá bom, pastor. Daqui a pouco, ele me manda. Tá aqui o link, pode fazer a inscrição. E eu, oi? Falei, não, mas era pra próxima. Ele, não, tá aqui, faz. Depois a gente vê o que a gente faz. E eu fiz a inscrição escondida, sem ele saber. Aí a sorte que eu tinha um documento dele, uma CNH vencida lá, tinha todos os documentos dele, né? Aí fiz, só que daí eu coloquei o e-mail, e o e-mail tá alugado no celular dele. E ele viu que chegou o e-mail. E ele mandou uma mensagem pra mim. Denise, que negócio é esse de inscrição de legendário? Ai, meu Deus, e agora? Deve ser da outra vez, não sei. E ele, o que você tá aprontando? Eu falei, não tá aprontando nada. Aí, e eu orando. Aí eu até mandei mensagem pro Luiz, falei assim, Luiz, consegui. Ele, como? Falei, Deus, filho, deve ser Deus. Com certeza. E eu falei, Senhor, agora é a provisão do dinheiro. Porque eu, na fé, eu não tenho cartão com um limite daquele, né? Pra poder passar. Aí eu falei, Senhor, agora o senhor tem que entrar com a providência do dinheiro, que eu não tenho, porque eu fui ousada. Eu coloquei pagamento no Pix. Não tinha um real na conta. E eu entrei nas contas do cartão que a gente tem, aí não consegui. Eu tentei até fazer empréstimo, não consegui. A louca. Falei, Deus, se for da sua vontade, vai dar certo. Se não for, tá bom, deixa pra próxima. Não vou ficar com aquilo no meu coração, não, de tristeza, de decepção, não. Aí eu sei que daí E ele perguntou, o que você fez? Falei, eu fiz. Fiz a inscrição. Não dava mais pra fugir. E ele, você é doido? Eu falei, só você falar que não vai mais. Falei, simples assim. Só que daí eu acho que florou
aflorou algo no coração dele, de querer ir. E ele começou a comprar as coisinhas, compra ali, compra aqui, compra ali. Aí um dia a gente indo à loja, que eu falo que lá é o Point, a loja do Luiz. Loja dos Legendários. Loja dos Legendários. E aí a gente chegando lá, o Rafael tava com uma camisa polo laranja. E nisso o pastor tava saindo da loja. E falou assim, já tá preparado, Legendário, pra subir? Aí ele falou assim, não, pastor, né, tá difícil as coisas, assim, né? E eu falo bem sincera, a gente até tinha dinheiro, mas era o valor da prestação da minha casa. O Rafa falou, não, tem que pagar a prestação da casa. Sim. Não tem, não posso. A gente não pode sair dos nossos deveres, né? Sim. Falei, amém. E aquilo. E aí o pastor falou, já tá pronto? Ele, não, pastor, eu tô vendo, que eu não sei se eu vou conseguir ir por causa das situações e tal. E foi bem sincero, né? E o pastor falou assim pra ele, só vai, faz o exame e depois a gente vê. Aí, depois eles conversando no celular, ele falou assim, não, pastor, se o senhor conseguir alguém que parcela, eu pago por mês, não sei o que, né? E ele, não, vamos ver. Aí, daqui a pouco, o pastor manda mensagem pra ele. Ó, tá tudo certo sua inscrição. Só subir. Ele falou, e ele na ingenuidade dele, falou assim, aí, quanto ficou as parcelas? Aí ele falou assim, se você quiser, você vê lá no céu, lá, como que faz pra fazer o Pix. E já não é comigo, não. E ele foi. E a minha oração era, vai eu de novo. Senhor, aí ele vai brigar comigo e fala, foi você então. Eu falei, Senhor, nem que for na dor. O Senhor trabalha com ele. Ele precisa desse encontro com o Senhor. Porque para ele subir não era questão de ser um péssimo marido. Não, ele é um ótimo marido, um bom pai. Para mim, não tem que... Mas era a parte que pegava, era a parte espiritual dele. Precisava de algo novo, né? Algo novo, que eu falo, Senhor, eu não quero perder a vida do meu marido. Não quero. Porque o Senhor não morreu na cruz para perder ele, não. O Senhor me ajuda aí. Então, essa sempre foi a minha oração. E sempre é a oração, para que eles não se percam do caminho, tanto ele quanto os meninos. E aí, Deus trabalhou com ele. E ele subiu. E trabalhou na dor. Ele vai falar, vou te pegar pelo pescoço. E trabalhou na dor. Que ele travou a coluna lá. Ele não conseguia andar. O joelho inchou. Se ele contar, que fala assim, ele que tem que contar, porque o que ele viveu ali é muito íntimo. Foi muito íntimo, muito íntimo. E Deus trabalhou com ele na dor, e ele falou pra mim que ele não dobrava o joelho. Os meninos tiveram que tirar a mochila das costas, porque veio o egoísmo também. Sim. Né? Deus trabalhou, porque assim, se alguém vai carregar minha mochila, porque ele falava, eu vou subir, nem que for arrastando. E aí, tiraram a mochila dele e tal. E acho que foi no último top que eles iam subir, Deus curou ele. Porque antes ele deu testemunho, né? Que eles dão os testemunhos lá. E ele falou, eu estou assim, travado da coluna. Mas se Deus fizer, ele é Deus. Se Deus não curar, ele é Deus também. E Deus seja louvado. E naquela noite, naquele dia que eles foram terminar de subir, ele foi curado. Glória a Deus. Ele falou que o joelho já não estava mais inchado, que ele não estava mais sentindo dor, então a perna já dobrava. E aí ele falou assim, meu marido, ele fala umas coisas e fala assim, gente. Ele fala assim, a gente retém muitas bênçãos que o Senhor faz. E nós precisamos compartilhar aquilo que Deus faz na nossa vida. Sim. E ele falou que naquele momento, a família dele estava desanimada, já querendo desistir. E ele via, né? Porque ajudaram ele muito, todo o percurso, né? E ele falou assim, eu preciso proclamar isso. E ele falou, eu tenho algo a dizer, e eu fui curado. E aquilo deu um gás na família, porque eles viram o que ele estava passando e o que Deus fez, né? Sim, era real, né? Real, totalmente real. E aquilo, a Flor Machão, ele falou assim, não é por uma dorzinha qualquer. Porque ele estava ferido, né? Ferido. As pessoas feriram ele. Ele já estava, assim, desacreditado. E aí ele viu que não é uma dorzinha qualquer. E Deus ministrou. Você quer parar por uma dorzinha? Eu posso te parar agora. Ficou pequeno, né? Tudo que ele tudo que ele tinha visto, ouvido e pensado. Aí já florou nele que já queria subir de novo para servir, ele serviu. E ele falou que foi outra experiência, assim. E eu falo que a partir dali Deus tem feito grandes coisas dentro da minha casa, dentro dos meus filhos ali, né?
Aí ele foi agora recentemente nos Flechas, que também foi outro divisor, assim. Eu falo que a questão de pai e filho é muito importante. Eu falo assim, eu sou mãe, eu sou mulher, é diferente. É diferente. Eu falo pra ele, você é o espelho, né? É o espelho deles. Então, eu não posso fazer por eles o que você tem que fazer. Então, é você que tem que arcar, meu querido. E Seja o aí, espelho dele. Deus renovou a fé dele. Renovou a fé dele. E automaticamente de todos em casa, De né? todos, Porque né? começa a ver a mudança, Sim. né? E aí eles pediram para escrever uma cartinha, né? O filho escreveu uma carta pro pai e meu filho veio me trazer para mim ler. Mãe, ficou bom. E eu li as palavras do meu filho assim, eu falei, Senhor, é lindo. Ele agradeceu o pai dele. Pai, obrigado por estar no meu nascimento. Ah, que lindo. Pai, obrigado por estar comigo, por me buscar na escola. E aí você vê assim, gente, a presença do pai. Que eu Quanto é falo que importante, né? eu e a Dani, nós somos órfãos de pai vivo, né? Isso, e eu sei o quanto isso pesa. Sim. E quanto isso é importante. E é no detalhe, né? Nos pequenos detalhes. Hoje mesmo eu vim pra cá e ele tava se sentindo como se eu não tava dando importância pra ele. Aí vai eu sentar, porque tem aquela crise, né? Sim. Da adolescência e tudo mais. E eu falei pra ele, qualquer coisa que você sentir no seu coração, você tem a liberdade de vir falar com a mãe, vir falar com o seu pai. E é tão lindo isso, que eu falo que tá mudando tanto, que antes de eu ir conversar, o meu marido entrou no quarto, fechou a porta e conversou com ele. E eu escutei do quarto, vamos sentar, vamos conversar. O que tá acontecendo com você? Aí eu falo assim, gente, quando? Essa sensibilidade. Quando? E aí eu fico, mas eu sou uma péssima mãe. Eu tô sendo uma péssima mãe. Ele falou, não, calma, é a fase dele. Então ele tem que entender. E eu vejo que tem mudado, né? Até o comportamento do meu marido. Então, assim, pra mim, foi só bênção. Eu falo que isso Glória a foi... Deus. E reflete também no meu pequenininho, né? No Caleb. E aí, depois de quanto tempo teve pro Titico? Então, vamos falar disso. Depois de 11 anos. Meu 11 Deus. anos eu 11 fui ter ele, né? Que eu tinha esse medo, Aham. que eu tive a hemorragia pós-parto. E falei assim, não, eu quero um filho Não quero só. mais. E acabou, Vai que- não quero mais. E aí, quando eu decidi muito trabalhar, meu marido... Aí meu filho, mãe, eu queria um irmão. Que aí minha irmã teve outro filho, Natan. Aham. Eu quero um irmão, o Azaf tem um irmão, eu queria também ter um irmão. E ele tem um amor imenso pelo Natan. E aí eu falei, tá. Aí fui trabalhando, aí Deus foi aflorando. Aí a Paulinha engravidou, e aquilo foi aflorando. Ai, não será? E aí, tá. A hora que eu falei assim, tá bom, Senhor, eu vou ser mãe de novo. Aí tinha saído do meu trabalho, né? Falei assim, meu marido ficou super feliz. Porque quando eu trabalhava mesmo, eu esquecia o lá fora. E ele ficou super feliz, meu filho ainda mais, porque ele falou, não, agora você fica em casa. Deixa que eu cuido das coisas, agora eu fico em casa. Sim. Você fica em casa. Aí, decidi ser mãe, novamente. Quando eu decidi ser mãe, eu senti uma dor abdominal extrema. Foi de um dia pro outro. E no outro dia, minha barriga inchou e eu, muita dor, muita dor. Fui pro hospital e descobri que eu estava com cisto roto, hemorrágico, Meu que estourou. Deus. E aí, até descobri, foi o dia inteiro. Fui internada no HU, né? Fui transferida pro HU, do UPA pro HU. E lá eles fizeram os exames e descobriram, porque eu tava com um líquido abdominal, né? Eles viram que tava com líquido, era sangue, na verdade. Sim. E aí a médica até falou, falei assim, você teve uma sorte, porque você Era pra eu ter morrido. era óbito. É, era óbito. Então não precisei nem ter engravidado, né? Ela falou assim, o risco era você estar grávida, ter tido uma gravidez tubária, porque a gente já tava Sim. tentando, Aham. né? Isso é mais perigoso ainda. Mas só rompeu o cisto. Aí vai eu fazer o tratamento. Fiz o tratamento 1 ano. E aí fiz todos aqueles exames maravilhosos, estereopingografia, ressonância, 3 ressonâncias, tomando medicação. E a médica falou assim, não, é certeza que você possa conseguir. Porque eu não posso mais ter o ciclo menstrual, né? De jeito nenhum. Tomar remédio contínuo agora. Aí tá. Aí quando diminuiu, e eu orando, falei, Senhor, se for da tua vontade, que seja feita, se não for amém também, mas que o Senhor trabalhe isso no meu coração, no coração do meu filho, do meu marido, né?
Para que não fique aquela expectativa, né? Que Virou um sonho da família, né? Isso, Era um sonho da família. Eu falei que não gera expectativas daí, né? E eu orando sozinha. E eu não sou de compartilhar essas coisas. Sim. Eu sou de guardar. É eu e Deus. E é no travesseirinho ali, chorando, quietinha, né? E aí a médica falou assim, foi 1 ano certinho, a médica falou assim, ó, sumiu, agora é a hora. Tenta, fica uma pausa do medicamento e tenta. E foi muito rápido. A gente parou em outubro, em dezembro eu já tava grávida. Foi muito rápido. Foi. Que benção. Que daí eu vi que já não vinha um ciclo, e eu não sou muito dessas coisas de, ai, meu ciclo é certinho, meu ciclo não é certinho, né? Então eu nem tinha. Aí depois de 1 mês, eu falei, opa, tem alguma coisa errada, ainda não. Aí fui fazer o exame, tava até com a minha amiga Silmara, ela falou assim, vamos comprar o teste, amanhã você faz, então. Aí eu fiz o teste no outro dia, e aí eu fui fazer surpresa pra ele. E ele não acreditou. Ele, não, você tá zoando. Eu falei, não, tô. Falei, então já foi um outro milagre, porque eu já não ia poder mais ter, Milagre né? polaco, né? Polaco, a cara. Que daí veio a cara do marido, né? A cara da mãe e uma cara do pai. Pra não ter briga. Eu falo assim que a minha sogra, ela fica em êxtase, que ela fica olhando o Caléu, ela volta lá em 1986, quando meu marido tinha 1 ano. Que ela fica, nossa, é a cara. E fica mandando as fotos do Rafael. Eu falei, não, já entendeu, que é igualzinho. Não precisa nem de foto. Não, nem de foto. Só olhar. E eu falo que ele é a alegria da casa, assim. Que delícia, ele é, assim, né? Eu falo que a minha vida se resume, eu falo, extraordinário. O que Deus tem feito. Esses dias eu estava conversando com a minha irmã e eu falei assim, Dani, você tem noção onde a gente tá? Onde Deus colocou a gente? Para quem tinha que viver 1 ano com uma calça e um tênis. Eu falei assim, é muito louco isso. Falei, os planos nossos não é nem a ponta do dedinho da gente, que Deus tem pra gente. E toda a restauração que Deus fez no âmbito familiar, né? Da sua, da Dani e tal. Porque vocês viam um ciclo que se rompeu. Se rompeu. Então, vocês estão criando uma nova história. Sim. E os meninos vão ter uma nova história. E rompeu, né? Sim. Vocês mudaram gerações. Com certeza. E eu tento instruir os meninos, assim, o máximo. Que nem meu filho fala, mãe, será que eu vou ser um bom pai? Eu falei, não, você não vai ser um bom pai. Você vai ser um excelente pai. Porque o Rafa também quebra ciclo, você quebra ciclo. Sim, eu falo assim que a minha casa hoje, gente, eu falo que até a minha casa que nós compramos é um milagre. Porque eu falo assim, a gente conseguir comprar uma casa, os 2 desempregados... É milagre. É milagre. Sim. Um banco financiar é milagre. E aí, como nós conseguimos a casa, eu falo, o Rafa falou assim, não, a gente vai abrir uma célula aqui. Porque foi ele que deu, isso aqui é dele. Sim. Né? E temos lá o PG, né? E é bênção. E eu falei assim, não, Deus, tu és maravilhoso, tu é massa demais. Que delícia. Sim, você se entregou ao processo, né? Entreguei o processo. Falo que temor hoje falo até eu como mãe, como mulher, né? Que eu não me via assim. Sempre tive aquele complexo de inferioridade, né? E hoje eu consigo me ver como uma mãe. Às vezes tem aquelas coisas, será que eu sou uma mãe normal? Mas é normal. Aí eu falo assim, Senhor, o Senhor tá me dando essa oportunidade de ser uma mãe, mas uma mãe em Deus. De conseguir... Faz toda a diferença. Discipular os seus filhos, sim, né? Sim. E aí, nós temos trabalhado, eu, a Cláudia e a Meire, a mesa cura. E eu vejo quantas mulheres também já passaram por situações iguais, né? Sim. Assim, com filhos, com maridos. E eu falo que tudo que aconteceu na minha casa, na minha vida, tem sido para ser testemunho vivo, né? Para conseguir, não falar ajudar, né? Mas mostrar o Deus lindo que a gente serve, né? É verdade. Que ele pode fazer, né? É que uma dor, ela só tem sentido se ela for cura para a vida de outra pessoa. Com certeza. Né? Porque se a sua dor não servir para curar outras pessoas, ela é em vão. Então, e aí eu vejo, assim, muitas mulheres vindo, falam, ai, Dê, como é que você conseguiu? E aí, o que me remete, assim, à lembrança, Deus me traz à memória agora, é um dia a Roberta, a gente na célula,
que falou pra mim assim: você não é viúva de marido vivo, numa oração. E aí eu falei, Senhor, aí Deus sempre me traz a memória, sabe? Tanto que a minha oração, quando foi que eu não casei pra separar, foi essa. E Deus sempre me trazer memória. Você não é viúva de marido vivo. Né? Então Deus restaurou a minha casa, Deus restaurou o meu lar. Aleluia. Né? Os meus filhos são bênção de Deus. O Kalel, com 1 ano e 8 meses, ele faz coisas assim que eu falo, meu Deus, é demais, assim. Ele falando aleluia. Falei, quando uma criança de 1 ano e 8 meses fala aleluia, as primeiras palavras dele é aleluia, né? Eu falo, Deus é lindo demais. Eu só tenho a agradecer a Deus. Ou você trilhou um caminho diferente do que você tinha planejado Sim, pra você, total. né? Porque era independente, sem filhos, nada. Hoje você tá em casa, cuidando da sua casa. É. E aqui, O oposto do que você planejou. totalmente. Né? Teu Totalmente. marido tem filhos, você tá em Não casa. tá trabalhando Não. fora, Não, só cuidando da casa. só cuidando da casa. Tudo isso, né? Tudo isso. Tudo isso. Que já é um trabalho. É muito, né? É. Mas eu Só amo. não remunerado, É, né? só não é. Sim. A gente cansa, né? A gente tem aqueles... Super. Mulher, hormônio, Claro, tudo, claro. né? Mas Mas o plano de Deus, De né? Deus. Como que é lindo. eu falo que a hora que eu coloco eles pra deitar, que eu fico olhando, falei, Senhor, É tanta gratidão, tanta né? gratidão. É só gratidão mesmo. Essa é a palavra. Porque às vezes eles ficam doentes, assim, aquilo já me destrói. É. Nossa, acaba comigo. Se pudesse tirar e colocar na gente, a gente Aham, tirava, né? Tirava. Que nem a gente veio de uns ciclos, assim, do Kalelzinho ficando doentinho e tal. E eu falei, ai, Deus. Porque o Hector ficou internado também. Eu falei, eu não quero, eu não aceito isso também Sim. pelo Kalelzinho, né? Então, aí eu falo, obrigada, Senhor. Essa é a palavra. Gratidão mesmo. Uhum, sim. Me veio agora, não sei, depois de ouvir, né, toda a sua história, deixa uma, né, a gente não tá encerrando ainda, mas deixar uma mensagem mesmo para mulheres que tá vivendo o que você viveu. A nunca perder a fé. Essa é a palavra. Porque eu entendo, depois que a gente entende que a fé é algo que a gente não toca, que a gente não vê, não tem outra explicação. Por mais que às vezes a gente não acredite, às vezes a gente acha que Deus não ouve a gente, ele dá sinais. Que até mesmo no silêncio, ele trabalha. Que não é eu falo assim, não é o nosso tempo, né? É o tempo de Deus. Nosso tempo é totalmente diferente. Mas que não se perca a fé. Porque a fé, ela move montanhas. E é uma hora e tem momentos que é a única coisa que tem. É a única coisa que tem. É a única coisa que nos resta. Né? Tudo se vai-se embora. Né? Eu lembro que eu vi a Tamires também no podcast, Tamires Garcia, falando, eu perdi tudo. Amigos, família, eu não tive alimentos. Eu me vi muito nela, ela falando. E a única coisa que fica é Deus. Nossa, eu vi esse recorte hoje. Hoje. Sério? Hoje eu vi Gente, eu esse, quero assistir. eu vi esse Me mandem o recorte. link. Que ela começa falando do Salmo 23, Sim. né? E aí ela fala, eu já me fiquei sem teto, né? Porque Salmo fala, nada me faltará. Mas ela falou, já me faltou teto, já me faltou amigos, já me faltou tudo. Mas o Senhor não faltou. Uau. Vi hoje É esse lindo. recorte. Então eu falo assim, eu levo É isso pra isso. vida. É sobre isso, né? Sobre isso. É apenas isso. Falei que todas as coisas são acrescentadas, né? Se nós confiamos nele. Sim. Então, Na verdade, o resto é resto, né, É resto. gente? Ele é o mais importante. Ele não nos faltando sim. é o que nós precisamos. É o que me basta. Eu falo pro Rafael, nós É. somos 100% dependentes dele. Sim. 100%. Até esses dias atrás, ele tava bravo, que choveu, tava sem trabalho. Eu falei, eu preciso trabalhar. E aí o homem começa a reclamar, porque tem as contas e tal. E eu Sei bem. Eu vi isso. Eu na Calma. cozinha, ele na sala. Eu achei tão engraçado que Eu ele olhou e vi falou isso assim, toma cuidado, que eu sou tete a tete com Deus, hein? Eu olhei pra ele, olhei pro céu, falei, Senhor, tava na cozinha, olhei pro teto, Senhor, em nome do seu nome, falei pra ele, que o Senhor manda serviço, pelo amor de Deus, pra você não parar de reclamar. Em nome de Jesus. Eu não aguento, você não precisa trabalhar. Gente, não deu um segundo, o telefone tocou, era serviço. Aí, ó. Ele olhou Tá assim, vendo? Aí ele falou assim, você tá orando pouco. Falei, eu tô orando pouco. Então é isso que nos basta, é a fé mesmo, é confiar no Senhor todos os dias. É sobre isso. Uhum. Que delícia. A gente pode trazer mais um? Mais um?
Mais um assunto? Mais um. A sua irmã. Não sei se você, né, quer, né, sente de compartilhar o desafio que... Né, porque além de tudo isso, né, que você estava vivendo ali com o Rafa, a gente, né, viu ali a perca da sua irmã. No meio desse Do turbilhão. vulco, né? Não sei, né, se você quiser compartilhar um pouquinho como é que foi Sim, eu falo que é outra coisa que Deus a sua caçula. Eu já sentia, né? Eu já me... Ele tinha Já. falado. Eu nem falei isso pra Dani, porque é algo tão íntimo, né? Ela ficou sabendo agora? Tá sabendo agora. Dani, você tá Dani, sabendo você tá agora? sabendo agora. Mas Deus já tinha me falado. Minha irmã fala assim que, eu acho que ela pediu a morte. Falei, pode ser. Mas eu creio que Deus já tinha um plano traçado, né? E eu lembro que nos meses anteriores, ela tinha muita mágoa do Rafa, por tudo que o Rafa fez comigo, né? E às vezes ele culpava ela. Porque ela viu, né? Ela Ela morava com presenciou, você, então ela muita viu. coisa. E quando a gente retornou, ela não queria. Porque ela tinha medo dele me ferir de novo, né? E isso Deus tava trabalhando no meu coração, assim, eles têm que conversar, eles precisam se acertar. E aí um dia, eu falo que vem as coragens, mas não é a minha, é do Senhor. Sim. Sentei um do lado, no sofá, e o outro do outro, eu fiquei no meio. Porque agora vocês se conversam, você fala o que você pensa, você fala o que você pensa. E nisso, eles despejaram tudo, né? Tudo, as mágoas, né? Os rancores, veio o perdão. Né? Então, eles se acertaram ali. Ai, que Então, o Rafa já estava também no processo da igreja e tudo mais, mas assim, ela ficava ainda meio arredia, né? E aí eles conversaram tudo, ela chorou e eu lembro que o Rafa falou assim, eu quero que você se cuida, você não se cuida e eu preciso, né? A gente quer que você cuide da sua saúde, eu não quero ver você morrer. Sim. Ele falou desse jeito ainda. Olha só. E ele sempre teve um amor muito grande, né, por ela também. Porque, querendo ou não, a gente terminou de criar, né? É como se fosse Deu uma filha, né? Deu uma direção, um norte. Ele Sim. ensinou ela a cozinhar, né? Então, assim, ela tinha... E eu acho que isso magoou ela, né? Muito. Decepcionou ela, na verdade. É a palavra, sim. né? Uhum. Ele tinha decepcionado ela. Porque ela tinha uma consideração muito grande. Muito Talvez a grande. figura masculina Sim. que ela não teve ali na infância, ela Isso. começou a ver, né? E ele sempre teve o cuidado e tal, de falar, repreender. A paternidade dele aflorada Isso. ali. E aí, eles se consertaram ali, né? Se pediram desculpas e tudo mais. E logo depois de uns meses, ela veio a ter a pancreatite aguda, né? E ela começou a cuidar da saúde, começou a ir atrás, mas não deu tempo, né? De se descobrir. Que essa pancreatite é gordura no fígado, não é? Não, no pâncreas. Não é? No pâncreas. No pâncreas. É, no se deslocou. pâncreas. O médico disse pra nós que se deslocou uma pedra do... Ah, é Da pedra. vesícula. Eu achei que era gordura. Porque tem a gordura no Isso, fígado. É. Mas a gordura no fígado Não. causa Não. pancreatite, não? Não. Foi uma pedrinha da vesícula que se desprendeu e entupiu o canal do pâncreas. Então, o médico disse assim pra mim, ela infartou, vamos dizer assim, ela é porque é um órgão vital, né? Sim. Então, infartou. Foi um infarto do pâncreas. Do pâncreas, né? Porque foi... Instantâneo, né? Porque foi questão de 24 horas. Ela teve na madrugada do dia 27, Uhum. né? Que é o meu aniversário. Sério? Do dia 27 e ela faleceu no dia 28. Então, foi 24 horas, né? E ela tava bem. Tava assim, bem, sem normal, reclamar de dor. sem reclamar. Né, porque, por exemplo, a sua mãe, ela reclamava de dor de cabeça, né? Isso. Tava com um histórico. Isso. E a Desirê, não. Não. Simplesmente começou a doer o estômago dela de madrugada. Que a gente ia num jantar à noite, né? E ela começou... A gente tava todo no acampamento, não tava? Eu acho que vocês sabem, mas a gente Ah, não. vocês não, tá. Aí... É, a gente tava no acampamento. é verdade. Aí eu peguei, levei ela pra unidade básica, né? E achando que era a comida que tinha feito mal. Isso, o médico falou assim que era Uma intoxicação alimentar, né? Uma virose, alguma coisa. E eles tocaram remédio nela. Deram remédio. E nisso o pâncreas já tava sofrendo. Uhum. Levei ela embora, deram alta, levei ela embora. Ela deitou, falou assim, vou dormir. E o Hector tinha aula de bateria no dia, né? Que ela passou mal. Falei, filha, eu vou levar o Hector na aula, vou comprar os remédios que o médico
Deu. Deu, e eu já volto. Tá bom. Quando eu retornei com o Hector, meu pai já estava em casa, socorrendo ela, levando ela pro, né, foi ver ela, né, na verdade. E aí eu cheguei lá, ela já estava estrábica, um olho pra lá, outro pra cá. Então, e eu olhei, no que eu olhei, eu lembrei da minha mãe, Na que é um hora. sinal neurológico, né? E eu falei assim, meu pai, o que a gente faz? Eu falei, hospital agora. Não tem que nem pensar. Não tem, agora. Coloquei ela no carro e fomos. Aí a gente, Achando que era um AVC. eu achei que era um AVC até então. Sim. Aí cheguei lá, a médica fez todos, já entrou direto, a médica fez todos os exames, olhou, fez a parte cardíaca e aí entrou os exames e já foi direto pra CMUTI. Que daí ela já, foi questão assim, muito rápido, ela não conseguia mais fazer xixi, aí já tava com infecção, Generalizada. já tava generalizada. Ah. Aí ela já não fazia mais xixi sozinha, ela falava que queria ir no banheiro, mas não conseguia. Aí internaram, aí começou, foi pro pulmão. Aí atacou o pulmão, ela começou a sentir muita, não conseguia respirar. Aí foi a hora que eles chamaram a gente e falaram, vamos ter que entubar. Pra ela conseguir respirar, ver se consegue fazer alguma coisa. E eles não tinham visto ainda que era do pâncreas. Já tinha descoberto. Já tinha Só que daí já descoberto? tava Já, generalizado. porque eles Ah. pediram muito rápido, né? Eles pediram com urgência os só que exames, aí- né? Sim. E aí foi questão, assim, de horas, né? Tudo acontecer depois que ela chegou no hospital. Mas é que daí a infecção ela vai Generalizou. subindo, né? Ai, é muito Aí, rápido. quando entrou na corrente sanguínea, Já vai, né? E aí, nisso, ela foi entubada, vi ela antes, conversei com ela e algo me marcou muito. Que ela olhou pra mim e falou assim, tá, eu tô estragando seu aniversário. Aí eu falei assim, larga de ser besta, menina. Daquele jeito meio carinhoso, né? Sim. Você não tá estragando nada. Falei, você fica quieta aí, você vai se curar e depois a gente conversa. Comemorar, a gente comemora outro dia. Aí ela foi entubada. Mas ela já tava com alucinação, né? Sim. Que é da parte neurológica. Vai dando. Só que todo o tempo, ela falava dos meninos. Que na época só tinha o Hector e o Azaf, né? Sim. Que eram os filhos dela. Ela falava que ela não ia ter filho, que só ia ter... E os filhos dela Eles. eram os meninos. Então a preocupação era os meninos. Eu falei, fique em paz, eles estão bem, tá tudo bem. Eles querem que você fique quietinha pra você segurar. Pra você poder voltar, né? E ela, tá bom. E ela tava com muito medo. Falei, calma, vai dar tudo certo. E aí ela foi entubada. Aí nisso, meu marido falou assim, pega você e as crianças da Dani. Porque como a gente já tinha vivido uma situação, Parecida, ele né? falou assim, vai ficar eu e o Alan aqui. E nós fomos. E lá eles tiveram os piores momentos, acho que, da vida deles, assim. Porque eles viram ela ter parada cardíaca 2 vezes, se não me engano. Foram 2 vezes. E aí ele lembrou na memória que ele falava pra ela, eu não quero ver você morrer. E eu acho que isso... Aí, meu cunhado, eu falo que eles viraram um leão naquela Meu hora. Porque Deus. o médico falou assim, ó, luta pra uma vaga na UTI pra ela. Porque eles não querem levar, ela tá estabilizada agora, eles não querem levar. Aí meu cunhado mandou chamar até o chefe do SAMU. Aí conversou com eles lá. Aí conseguiram abrir um leito na UTI no municipal. Porque daí não podia mais ficar mexendo ela. E aí colocaram ela lá, e meu marido avisou tudo, né? Que ela tinha conseguido a vaga da UTI. Até então, quando fala assim, conseguiu a vaga na UTI, dá uma aliviada, né? Mas eu já tinha a certeza, Eu já tinha já colocado tinha no seu colocado, coração já. que ela não voltaria. Porque há umas semanas atrás, Deus ministrava, tipo assim, a gente sentia tristeza, né? Eu sentia tristeza no meu coração. E aí eu mandei uma mensagem pra ela, e ela não entendeu. e era uma dizendo, tristeza aparentemente sem motivo. sem motivo. E eu falava assim, não, eu preciso expressar aquilo que eu sinto por ela, né? O quanto eu amo ela. E eu falo que a perda da minha irmã foi mais difícil do que da minha mãe. Que eu falo que eu perdi uma filha, né? E eu expressei pra ela assim, eu te amo, né? Sabe que eu amo você. Falei com as minhas palavras lá. E ela, ai, Tata, por que você tá falando isso? Tá tipo, doida, nada a do ver. nada. Ela falou assim, eu também amo você, até brincando, assim. Aham. E eu guardava esse áudio até um tempo atrás. Porque depois eu não me permiti mais nem comemorar aniversário. Sério. Nem comemorar aniversário. Aí até a Cláudia falou assim, você tem que
começar a se libertar Sim. disso, né? Ela falou pra mim, você acha que ela ia ficar feliz de você não comemorar? Ela ia se sentir bem mais mal, né? Inclusive, Exato. foi o comentário Foi dela, o comentário né? dela, É. né? Mas eu comecei a sentir que eu não tinha o direito De ser feliz. de ser, entendeu? De ser feliz ali Sim, naquele momento, naquele porque ela dia. tava sofrendo. E a Cláudia falava assim, não, é totalmente ao contrário. Você tem que celebrar, Sim. porque ela queria estar com você nesse dia, né? Uhum. E eu falava assim, nossa, eu amava meu aniversário, porque eu nasci no dia 27/7. E eu gosto muito do número 7, né? Nada de astrologia, não. Eu Sim, gosto mas mesmo. é porque é o da perfeição. De perfeição. Deus. E aí ela falou isso, e aí isso ficou muito marcado na minha mente, né? E eu tenho trabalhado muito isso em mim, assim, de me permitir, Às vezes o Rafa fala assim, onde você quer? Quer comer em algum lugar? Aí eu falei, Rafa, não sei, não quero. Ele, não, vamos e tal. E aí, e meu marido foi, assim, um alicerce muito grande, né? Um alicerce muito grande pra mim naquele momento. E aí você tem que, novamente, ter que organizar tudo, ir atrás de tudo. Eu falei, não é fácil. Eu lembro. Aí começa a vir lembranças dela, tudo, né? né? A gente começa a trazer lembranças boas, rir. Tanto que quando a gente tava arrumando as coisinhas dela, eu e minha irmã chorava e ria ao mesmo tempo. Que tudo tem história. Tudo tem história. E aí até a gente tava lembrando com ela que uma gatinha minha morreu. E a gente foi enterrar ela. E aí a gente começou a cantar aquela... Segura nas mãos. E aí ela falou pra mim assim, o dia que eu morrer, olha só. Se eu morrer primeiro, você não me canta essa música. Não acredito. Eu falei, ai, credo. Aí você fala assim, meu Deus, já... Parecia até que é uma premonição, né? Mas não é, enfim, uma coincidência. E é isso. E eu falo assim, Senhor, que o Senhor me ensine a cada dia conseguir viver. Porque da minha mãe eu não consegui viver o luto, né? Eu não me permiti, na verdade. E não deu tempo, né? Não. E eu não me permiti também. Sim. Tipo, uma forma de mascarar a dor, né? E da minha irmã, aí foi um pouco mais difícil. Né? E até a minha irmã tava lembrando que ela falou assim, que minha irmã perdeu um bebê, né? A Dani perdeu um bebê antes do Natan. Ela falou assim, se eu não tivesse perdido o bebê, eu estaria com o mesmo mês que eu estava com o Azaf na barriga quando eu perdi a mãe. Eu falei, meu Deus. Nossa, loucura, que intenso, né? Intenso. Eu falei, gente, mas você fez essas contas? Ela falou assim, aham. Que coisa. E eu não sei se ela se recorda disso, mas é muito forte. Eu falo assim, Sim. as coisas me gravam muito. Meu marido fala, como é que você consegue lembrar tanta coisa? Eu falei assim, porque eu sou visual demais. Uhum. Eu falei, um pouco é bom, o outro pouco é ruim, né? Porque você grava muitas coisas, né? Mas assim, foi bem difícil. Tô nesse trabalhar, né? Creio que ela tá com o Senhor. Uhum. Porque foi restaurada a vida dela, né? Amém. A gente nunca tá preparado, né, pro Não. luto. E a gente sempre brinca, né? Eram as trigêmeas de idades diferentes, né? Você teve alguma resposta do porquê que Deus fez isso? Por que Deus levou ela assim, tão cedo, tão jovem? Veio algo assim? Olha, muitas pessoas falaram muitas coisas assim pra mim, chegou até mim, sabe? Tipo, restauração de mãe e filha, né? Mas até hoje eu não consigo entender. Tá, assim, Deus ainda não trouxe. não me trouxe ainda. Tá. Eu creio que foi o tempo dela mesmo. Sim. Sim. No recolher dela, porque eu sei que ela tinha um coraçãozinho assim, tava bem, não sei se machucado, como é que fala, se ela sentia muita falta da minha mãe. Tanto que a minha irmã falou, acho que ela pediu pro Senhor recolher ela. Não é possível isso, Sim, pode ser. de ser tão rápido assim. Sim. Não ter nenhum índice. Que ela tinha feito um exame antes e não deu nada. Tava E aí ela falou assim, não, alguma coisa aconteceu. Deus deve ter... Sim. Né? Tudo no Deus tempo conhece o coração dela no também, tempo do né? Senhor, e só ele e ela vai saber. Sim. E Deus essa restaurou conversa. tudo, né? Restaurou antes da ida. Fala o conserto, né? Sim. Foi uma trajetória. Eu creio que Deus também permitiu que ela ficasse naquele período que eu precisei. Sim. Né? Não é questão de egoísmo, não. Sim. É questão de propósito mesmo, né? Sim. E que Deus restaurou, né? Aquilo que estava no coração dela.
Amém. Que lindo. Muito lindo. Amém. Muito lindo. E aí, nós queremos saber se tem uma palavra, um versículo que Deus tem falado com você ultimamente, Ou de que uma você vida. possa deixar aí para nós. Deus tem falado muito comigo sobre Ruth, né? E que ela era uma mulher que não era daquela terra, né? E ela aceitou o Deus de Noemi, né? Uhum. De Noemi. E eu creio que é isso, né? E Deus ministrou ainda Atos, né? A pastora me passou de Atos. E eu falo que encaixou certinho. Atos 11. Que nós não somos merecedores, mas Deus deu a graça pra gente, né? E isso tem ecoado. Não, então, que nem a gente falou aquela hora, é gratidão, né? Tanto de Ruth, foi grata e ela aceitou Deus. De Noemi, ela aceitou Deus. E depois ali no Novo Testamento, em Atos, que Deus deu a graça pra gente, a oportunidade de estarmos na presença dele, de ter a oportunidade de ler a palavra dele, de estar em comunhão. Amém. E que não se perca a fé. A fé. Amém. Que lindo! Muito obrigada, Imagina, eu que Dê, agradeço por a ter vindo oportunidade. compartilhar essa história tão linda. Espero que pra tenha gente. atingido o coração de mulheres, de famílias, né? Com Possam estar certeza. passando por alguns episódios, alguns momentos assim, né? Que o Senhor venha ministrar no coração daqueles que estão assistindo aí. Amém, amém. 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 Isso! A gente tá se recuperando aí. Ai, ai. Sim. E aí, né, que você seja tocado por essa história, assim como a gente foi nessa noite, e que essa fé alcance a sua vida, a sua família também. Com certeza. Compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece, que estejam precisando ter a fé renovada também. Uhum. E vai. Pode falar. E pra gente finalizar, a gente não pode deixar de agradecer aos nossos parceiros que estão aí toda semana sendo esse canal de bênção também nas nossas e na vida de vocês. Isso mesmo. Bruna, Colete, muito obrigada por a produção aí dos nossos cabelos. Paula Valese pela nossa make. O Estúdio Zenete, que tem aberto as portas toda semana. E a Aline, do Modo A, que tem aí nos vestidos também. Isso mesmo. Gente, muito obrigada. Um beijo, até a próxima. Até semana que vem.